Existem 20 milhões de brasileiros que provavelmente têm alguma perda de função renal. E a gente tem que chamar a atenção da população como prevenir. Vira e mexe, a gente traz profissionais para cá, mas hoje em especial a gente quer aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, tá bom? Doutor, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Muito obrigada. Bom dia, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom dia, telespectadores. Será um prazer falar aqui um pouquinho em relação à doença renal, que às vezes é tão negligenciada pelas pessoas. Pois é, e aí a gente chama a atenção da população, por quê? Porque quando a gente fala de rim, a maioria das pessoas só lembram das pessoas com mais idade. Eu não sei por que isso, mas a gente quer chamar a atenção sobre os cuidados que as pessoas devem ter no dia a dia. Por quê? Porque se você tem alguma perda de função renal, a gente tem que entender primeiro se é algo que tem a ver com a família, hereditário, genética, ou se esse dia a dia da gente, a alimentação, como a gente tem lidado. Não, porque as pessoas falam muito de água, sabe, doutor? E a água, ela é necessária, mas também não é só a água, né? Existem outros cuidados que às vezes as pessoas deixam de lado. Não, mas eu bebo muita água. Eu conheço pessoas que bebem água, mas às vezes tem problema nos rins. Isso. Vanusa, está tendo um aumento considerável no número de pacientes renais. A gente sabe atualmente pelos nossos dados que 10 a cada 100 pessoas têm algum problema renal. E o problema é que 9 a cada dessas 10 não sabe que tem. Então, como é que a pessoa sabe que tem algum fator de risco para ter doença renal? Principalmente se ela tiver alguma doença crônica, como pressão alta, diabetes, tiver histórico na família já de doença renal crônica, alguma pessoa fazendo hemodiálise, ela tem um histórico de sobrepeso, de obesidade, tabagismo, excesso de bebidas alcoólicas e principalmente a má alimentação. Infelizmente, hoje em dia a gente vive à base de fast food, alimentação em domicílio, então são alimentos bastante ultraprocessados, que vêm com bastante sal, bastante açúcar. Isso acaba predispondo a pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, que no futuro próximo vai acabar ocasionando alteração do funcionamento renal. Doutor, quando a gente fala de 20 milhões, as pessoas não têm noção. Mas assim, podemos dizer que dentro da casa de alguém você vai encontrar pelo menos uma pessoa com problema renal? Certamente. Então, 1 a cada 10 pessoas certamente vai ter algum problema renal. Que problema renal seria esse? Através de 3 exames simples, a gente pode estar investigando se a pessoa tem ou não alguma possibilidade de vir a ter algum dano renal. Que exames são esses? A nossa famosa creatinina, que é como se fosse um metabólico, uma sujeira no sangue, que ela aumenta em virtude da redução do funcionamento renal. Um simples sumário de urina, para a gente ver sedimentos urinários, se há presença de proteínas, de sangramento. E um exame de imagem, para ver se há alguma alteração renal, nódulo, cisto, cálculo, que possa vir a dar prejuízo no futuro para aquela pessoa. Doutor, como é que a gente pode chamar a atenção da população? Quando a gente fala que pessoas com mais idade que acabam tendo problema, é porque a primeira coisa que as pessoas imaginam é com o passar do tempo que você vai vendo esse problema nos rins. Mas assim, qual a idade ideal para as pessoas já fazerem esse check-up com seus rins, observarem ali o que está acontecendo ali com o rim? Independente da idade, a partir dos 14, 18 anos, é necessário uma vez por ano, pelo menos, você está fazendo uma creatinina, um sumário de urina, um exame de imagem renal, principalmente se você tiver algum desses fatores de risco que eu acabei de falar. Muita gente acha que se está urinando em boa quantidade, é sinal que o rim está funcionando direito. E isso é um mito. A urina tem que ter quantidade e qualidade. E essa qualidade urinária a gente só investiga com exames. Então é importante fazer um sumário de urina, uma creatinina, para a gente ter certeza que está tudo bem com os seus rins. Então podemos dizer que beber água é necessário, tem que se beber água, mas que muitas vezes você pode estar ali guardando algo silencioso. Podemos dizer que a doença renal, ela pode ser sim, ela costuma ser uma doença silenciosa? Com certeza, ela é silenciosa no seu início, nos seus primeiros estágios. Nós temos 5 estágios da doença renal. Culmina no 5º estágio, que é o famoso da hemodiálise, ou então da diálise peritoneal. Até mais ou menos o 2º, 3º estágio, a doença é completamente silenciosa. Por isso que é importante o seu rastreio, a sua investigação, para poder prevenir maiores danos para o paciente. Doutor, mito ou verdade, eu preciso perguntar, que pessoas que sofrem com infecção urinária constante, persistente, pode ter um problema no rim?
Pode sim, porque quanto mais infecções renais você tiver, mais vai estar produzindo cicatrizes renais. E essa cicatriz no futuro, quanto maior a quantidade, vai começar a dar prejuízo no seu funcionamento. Então, se você tem um histórico de estar ali todo mês com dor de urina, ardência urinária, tomando antibiótico, tomando medicação, procure um especialista para investigar o motivo que você está tendo essas infecções para poder passar o melhor tratamento de prevenção, a fim de evitar dano na sua função renal no futuro. Doutora, a gente tem aqui um rim e a gente queria mais ou menos entender um pouco como é que pode acontecer com o passar do tempo e o que costuma acontecer com esse rim. Pronto, então assim, existem diversas patologias, diversas doenças que podem acometer os rins. As três principais, a figura mostra um exemplo de cálculo renal, de pedra no rim. Você percebe que há diversas pedras de diversos tamanhos e quando elas se movimentam, provoca aquela intensa dor aqui embaixo da costela, irradiando para a região inguinal, a região íntima, associada a náuseas e vômitos. Você precisa fazer um exame de imagem a fim de definir a localização e o tamanho dessa pedra. Para verificar se vai ser preciso usar alguma medicação, vai partir logo para a cirurgia. A pedra você vê que ela se localiza em diversos locais. Quanto mais próximo desse último tubozinho, que a gente chama de ureter, que é o canal que liga o rim para a bexiga, ali é onde você vai ter aquela dor que a pessoa chama, né, que é quase pior que a dor do parto normal. É uma dor insuportável que vai te levar para o hospital. Além dessa patologia, dessa doença, nós temos a infecção urinária, foi falado anteriormente, a infecção renal, que vai consumindo todo o rim como um todo, provocando cicatrizes renais. Essas cicatrizes, ao longo do tempo, podem causar prejuízo no funcionamento renal. E a terceira é a própria doença renal crônica em si. Você vai ver que esse rim é um rim que tem a função renal normal, ou seja, ele tem uma diferenciação do córtex, que é a região central, para a medula, que é a região periférica. Com o passar do tempo da doença renal crônica, vai perdendo essa diferenciação córtex-medula. É um dos sinais que o paciente vem sofrendo de rim há um bom tempo e não percebia. Pronto, doutor, quando a gente fala em problemas nos rins, a primeira coisa que a pessoa diz, o meu rim tá ok, não tem pedras. Isso não quer dizer que esse rim esteja saudável. Não quer dizer necessariamente. Precisa se investigar direitinho a creatinina, o sumário de urina, para ver se tem alteração na limpeza do sangue, na filtração, se há alteração no sedimento urinário, se está perdendo mais proteína, se está perdendo sangramento, para que se possa investigar e evitar que ela chegue no nível da hemodiálise no futuro. Doutor, relacionado ao mundo do esporte, né, dos exercícios, maravilha, mas existem coisas que as pessoas acabam trazendo para dentro de si e que muitas vezes exageram. Quais seriam os cuidados que a gente poderia falar, por exemplo, para essas pessoas que praticam esporte, essas pessoas que fazem exercícios físicos ou aquelas pessoas que só são orientadas a tomar determinadas coisas e não praticam nenhum tipo de esporte? Pronto, ótima pergunta. Inclusive, é um grande debate atual em relação aos suplementos proteicos. Sim. Né? Infelizmente, as pessoas estão usando cada vez mais de forma desordenada, com superdoses. Isso vai acabar provocando sobrecarga no seu rim, porque o rim vai ser obrigado a filtrar toda aquela carga proteica e pode provocar no futuro algum tipo de alteração. E se você tomar, logicamente, superdoses. Aquele velho ditado que a diferença do veneno para o remédio é a dose, é a quantidade que você está ingerindo. Então, eu sempre recomendo, se você quer fazer esporte de alta intensidade, fazer suplementação proteica, faça um check-up renal antes, veja quanto é que está a sua creatinina, veja como é que está seu sumário de urina, faça ultrassom dos rins para a gente ter certeza que seu rim é saudável e você pode suplementar proteínas e você pode ter exercício de maior intensidade. E, logicamente, durante aquele exercício, beba bastante água, antes, durante e depois, para você evitar que seu rim sofra com a desidratação. Muito bom. Doutor, o rim do ano passado para cá, ou há muitos anos, ele é o mais transplantado do Brasil? O rim é um dos órgãos mais transplantados do Brasil. Por que isso acontece? A gente tem cerca de mais ou menos 150, 200 mil pessoas em hemodiálise, na fila do transplante. Então, há uma necessidade cada vez maior da gente conseguir ter uma melhor captação de órgãos, melhor captação de rim e, consequentemente, fazer mais transplante. Aqui no Piauí, ainda está um pouquinho com dados baixos. Precisa ainda avançar, principalmente no quesito da captação, das medicações pós-transplante, mas isso é um processo. Aos poucos a gente vai conseguindo avançar nessa questão do transplante renal. Quem é mais afetado com as doenças no rim? São mulheres ou homens? Ou não é o caso?
Não, depende muito da patologia, da doença, né? Infecção urinária é muito mais mulher, pela própria anatomia do sistema urinário. A uretra da mulher é mais curta, fica mais próximo do trato genital, então isso acaba ocasionando maiores casos de infecção urinária. Cálculo renal, homem já tende a ser um pouquinho maior, então assim, doença renal crônica não há tanta diferenciação, então depende muito da doença renal envolvida. A mulher quando chega na menopausa, ela pode ter problemas maiores com os rins? Na menopausa há muitas alterações hormonais na mulher, então isso pode provocar alterações no trato genital e consequentemente acabar tendo consequências no trato urinário, tendo maior predisposição a algumas infecções urinárias, então é importante ter o segmento independente da idade. Doutor, o que a gente precisa alertar para quem muitas vezes não tem ideia de que o cuidado com os rins se faz necessário e o tomar água antes do problema? Eu queria entender melhor como é que acontece depois que você descobre que você já não vai ter aquele rim em funcionamento. O uso da água já não vai ser tão mais importante? Como é que funciona isso? Pronto, existem vários estágios da doença renal, são 5 estágios. Sim. Quando você é descoberto já no estágio 3, estágio 4, a doença renal já passa a ser irreversível. Então, por mais medicações que você use, hidratação, alimentação, a tendência, infelizmente, vai ser evoluir. Logicamente que com um bom acompanhamento, com medicação, com mudança no estilo de vida, vai ser uma evolução lenta, mas porém gradual. Agora, o que é importante você fazer, mesmo quando descobre que tem doença renal, mesmo quando tem doença renal avançada, é ter bastante cuidado em relação à sua dieta, sua alimentação. Evitar sal, evitar ultraprocessados, evitar açúcar, para que não haja evolução acelerada até os níveis de hemodiálise. E a água? A água vai depender muito da quantidade de urina e do estágio que você está da doença renal. Se você já tem um estágio avançado, estágio 4, estágio 5, que já há prejuízo na eliminação de volume sanguíneo, na eliminação de urina, na quantidade, se você tomar muita água, vou tomar 3, 4 litros, aí você pode inchar. Você pode sobrecarregar ainda mais aquele rim, pode ter água no pulmão, pode prejudicar seu coração. Então é sempre importante uma avaliação médica adequada para você ter uma noção melhor de quanto de água você pode ingerir caso você já tenha redução no funcionamento renal. Muito bom. E aí quando o senhor fala das cirurgias, hoje, como é feita a retirada dessas pedras para quem ainda não chegou no estágio assim mais complicado? Pronto, há 2 tipos básicos de cirurgia para retirada de cálculo renal. Tem aquela cirurgia que a gente chama litotripsia extracorpórea, quando quebra-se a pedra através de um laser, coloca um catetezinho lá na uretra, chegando no ureter chamado duplo J, e aos poucos aqueles fragmentos vão saindo, vão sendo eliminados. E há a cirurgia percutânea, a cirurgia aberta para cálculos bem maiores, já não consegue sair pela via normal do ureter, e tem certos tipos de cálculo, Vanusa, inclusive, que são os cálculos coraliformes, são praticamente pegam todo o rim. Então eles vão tipo uma lava de vulcão petrificando. E aí chega a caso que você precisa retirar o rim por completo para realmente tratar a pessoa. Doutor, só para encerrar, quando essa pessoa tira esse rim completo, ela fica numa situação mais complicada, né? Fica, porém o outro, a tendência é conseguir sobrepor aquele que foi retirado. É por isso que muita gente, a doação em vivo, ou seja, uma mãe doa para o filho, o esposo doa para a esposa, porque é possível a pessoa viver normal só com o rim. Logicamente vai ter ainda mais cuidado em relação à sua dieta, sua alimentação, vai ter que evitar um pouco esporte de contato, porque às vezes você pega uma pancada muito forte naquele lado que você tem um rim que pode danificá-lo. Então, tendo certos cuidados, é possível sim viver normalmente só com o rim. Doutor, faltou alguma informação e eu queria que o senhor chamasse a atenção para essa data, né, e orientasse a população a fazer parte. Eu acredito que vocês estão com grandes divulgações. Isso. E é importante a gente falar sobre esse dia, né? Exatamente. Toda segunda quinta do mês de março é celebrado o Dia Mundial do Rim. É um dia a fim da gente conscientizar em relação à prevenção da doença renal, principalmente aquelas pessoas que têm algum fator de risco, diabetes, pressão alta, alguém na família que faz hemodiálise, tabagista, sobrepeso. Então, o que é que vai ter aqui no Piauí, em Teresina? Através da Sociedade Brasileira de Nefrologia, seccional Piauí, juntamente com a Liga Acadêmica da Unifacid e Domed, iremos realizar 3 eventos pela cidade. Pela manhã será na Praça Rio Branco, mais ou menos de 9 às 11 da manhã. De tarde vai ser no shopping da cidade e de 5 às 7 da noite vai ser na Ponte Estaiada, ali perto do Mirante. O que é que vai ter nesses eventos?
A gente vai verificar sua glicemia capilar, ver o nível do seu açúcar, ver sua pressão arterial. Pela primeira vez, nós teremos o teste rápido da creatinina. Então, você vai sair de lá sabendo quanto é que está a sua função renal. Se você precisa buscar ajuda mais especializada depois em consultório, você vai poder conversar com nutricionistas, poder verificar a melhor dieta para você, o melhor cardápio, conversar com especialistas, nefrologistas. Então, vai ter uma série de profissionais a fim de lhe orientar em relação à prevenção renal. Nossa, doutor, que maravilha. Só repetindo mais uma vez, qual o horário e os locais? Pronto. Praça Rio Branco, de 9 às 11. No Shopping Riverside, à tarde, de 2 às 5 da tarde. E na Ponte Taiada, próximo ao Mirante, de 5 às 7 da noite. Tudo de forma gratuita para a população. Que legal. Quero agradecer ao doutor Mário Nicolau, que esteve hoje aqui, cedeu esse tempo dele para informar a população. Toda a informação precisa e necessária, você pode ter certeza, que está na TV, está no Sistema Dia de Comunicação. A gente faz questão de trazer profissionais. Você não vai ver nenhuma TV, eu já digo logo no Brasil, que faça um trabalho de entrevista onde você fique tão bem informado, porque nós fazemos questão de informar a população, queremos a sua saúde. Nesse ano de 2025 estamos no pé. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você. E gostaria mais uma vez de convocar toda a população a fim de amanhã estar indo aos eventos e conscientizando sobre a doença renal e principalmente sobre a prevenção. Muito bom. Muito obrigado. Doutor, seu Instagram? Mário B. Nicolau. Lá nós damos mais informações sobre doença renal, os tipos e como a pessoa se previne.